Boa noite, irmãos e irmãs, e aos que nos visitam nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos, com suas famílias, com seus corações. E ela está sobre nós, ininterruptamente, sem parar. A graça de Deus está sobre nós. É por causa dela que nós somos salvos, única e exclusivamente por causa dela que nós somos salvos. Queria convidar esta igreja, antes porém, queria noticiar um feito importantíssimo da filha da Selma, nossa irmã aqui, Fernanda, que acabou de ser aprovada, ela, não sei se acabou, mas ela me disse hoje, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, da OAB, exame dificílimo, vai terminar o curso no final deste ano e já tem aí a sua confirmação de que será advogada. Então, parabéns a ela. Ela foi minha aluna e sinal que eu estou já prosseguindo na cronologia do tempo, né? Já estou ficando aí, já tenho alunos se formando, daqui a pouco eles estão me atendendo nos hospitais, né? E aí, graças a Deus por isso. Já são 13 anos ensinando, né? 13 anos nessa profissão maravilhosa que é ser professor. E então parabéns para a Selma também, porque é uma realização para toda mãe quando vê os seus filhos formados, né? Juntamente com o Jonathan, não foi? Jonathan não, o Jonjon, né? Que vai ser sempre Jonjon. Tia Cléber chama ele de Jonjon. O cara vai ter 40 anos e a tia Cléber chama ele de Jonjon, né? Então, um menino que agora é homem, né? Que se formou também na semana passada, colou o grau na semana passada, na semana que passou. Queria convidar essa igreja a mais uma viagem comigo, a mais um cruzeiro, como repetindo a ideia do pastor Hernandes Dias Lopes. Nós, quando entramos numa exposição de algum livro da Bíblia, sabemos a hora que começa, mas nós não sabemos exatamente a hora que vai terminar. Certamente não será este ano, né? Passaremos aí um tempo maior e desta feita nós vamos para a Epístola aos Efésios. A minha ideia era ir para Romanos, mas Romanos é um pulo, penso eu, muito grande. Talvez a minha perna não fosse tão grande, apesar dela ser bem comprida. Mas, indo para Efésios, a gente vai para um resumo geral da teologia cristã, e em seguida nós vamos para Romanos, com a graça de Deus. Nós vamos então ler um texto da Epístola de Paulo aos Efésios, o texto clássico desta epístola, que está no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. E eu queria dizer, nobre Rafael, que Deus lhe deu palavra hoje. Você me perguntou qual era o texto, eu lhe disse, você escolheu, Deus colocou no seu coração as músicas corretas, as músicas que eram para ser cantadas hoje, acredito eu. Deus abençoe muito sua vida. Deus lhe mantenha sempre nessa unção, sempre nesse exercício de misturar simplicidade, talento, mas também espiritualidade, que eu tenho certeza, por conviver com você, que é a vontade do seu coração. Às vezes, a vontade do nosso coração não é aquilo que fazemos, e aí eu chamo a sua atenção. Vigie, porque os instrumentos de Deus precisam de vigilância, muita vigilância. Mas com certeza, leve isso para casa hoje. Você é um instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 10. Eu vou ler e em seguida seremos edificados mais uma vez em louvor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Para os montes, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar, a promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Minha fé não ver um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como em alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho
Éfeso era uma das 5 maiores cidades da região onde Paulo aplicou o seu ministério, a Ásia. Da parte ocidental da Ásia, Éfeso se destacava por ter, naquela época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo a uma deusa pagã chamada Diana. Portanto, este templo, nas suas atividades culturais, aquele templo passou a ser um elemento da cultura daquela cidade. Tinha uma religiosidade muito peculiar. Podemos fazer uma comparação com a cidade de Juazeiro do Norte, que no Horto e em vários lugares que tem ali, em várias capelas que tem ali, as pessoas exercitam a sua religiosidade. Algumas levam pedaços do corpo onde o milagre aconteceu, ou pedaços do corpo na expectativa de um milagre, feitos de madeira, feitos de plástico, na tentativa desse exercício da religiosidade promover alguma cura. Éfeso era assim. Havia, portanto, um comércio que ali se estabelecera com o intuito, sim, de aumentar aquela adoração, aquela deusa pagã. Paulo vai até esta cidade na sua 3ª viagem missionária, o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Uma cidade cosmopolita, uma cidade importante, uma cidade culturalmente destacada por ter um templo de grande adoração, uma cidade comercialmente muito importante, e uma cidade para onde iam muitas pessoas com posses. Algumas delas ex-integrantes do exército romano, pessoas que tinham uma aposentadoria, e neste momento eles não levavam consigo uma aposentadoria mensal, mas eles normalmente recebiam terras. E estes ex-militares foram até ali, muitos intelectuais também estavam ali, uma cidade muito destacada. É para esta cidade, provavelmente, que Paulo envia uma das suas mais importantes epístolas. As pessoas da época de Paulo viviam uma confusão mental, uma confusão intelectual e uma confusão religiosa e espiritual. Algo muito parecido com o que temos estabelecido hoje. Eu estou tentando fazer uma ponte entre aquela cidade de Éfeso e as nossas cidades atuais. É a opinião de muitos comentaristas de que as condições são as mesmas. Esta epístola que fala sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, ainda enfatiza Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, enfatiza Jesus Cristo através da graça de Deus como sendo o veículo da nossa salvação, ainda nos fala a respeito da espiritualidade verdadeira e vai concluir a epístola focando no que se chama Igreja Universal, da qual eu e você e os efésios faziam parte também. Nós fazemos parte dessa Igreja Universal e os efésios também faziam. Nós estamos vivenciando um período de muito fervor democrático. Nós presenciamos muitas manifestações. Alguns colegas, trocando ideias comigo, disseram que não sabiam e porque percebiam o caráter difuso. Isso quer dizer, reclamavam sobre muitas coisas. A gente via muitas reclamações nos cartazes das manifestações que o Brasil presenciou, nós presenciamos no mês passado. E ainda temos nos nossos dias agora, neste mês, ainda resquícios
e ainda remanescentes dessas manifestações. Nossa população, nós como um todo, sabemos que estas reclamações, muitas delas são pertinentes sim. O foco dessas manifestações se voltou principalmente às nossas lideranças nacionais, ao ponto de os partidos políticos serem não identificados ou serem personas não gratas em meio às manifestações. Quantos grupos os partidos identificados foram colocados para fora do grupo das manifestações, vaiados, gerando talvez uma crise que nós sabemos que é real, nós sabemos que existe, mas uma crise muito importante, que é uma crise de representatividade. Quem nos representará? Quem tomará conta de nós? Quem nos regerá como sociedade? Quem fará ou a busca pelo bem comum? Quem? Não sei se estas indagações entraram no coração de vocês, mas essas indagações entraram no meu coração. Essas indagações são indagações retóricas, são indagações que nós, como crentes e como leitores da Epístola aos Efésios, nós sabemos a resposta. E a resposta para esta pergunta não está na reforma política. Passa por ela, mas não está. Não está em tirarmos X ou Y do poder e colocarmos W ou Z. Não está em tirarmos a atual presidente e colocarmos uma outra pessoa que talvez ali mostrando-se uma pessoa cheia de talentos possa resolver o problema da nação. Nós sabemos que este não é o caminho. E o convite que eu faço a esta igreja nesta noite, para entrarmos na Epístola aos Efésios, é exatamente um convite para sabermos qual é o caminho da resolução dos problemas da humanidade. Toda a humanidade. A resposta para esses problemas não é fazermos grandes eventos, nem tampouco evitarmos grandes eventos, fazermos grandes hospitais, fazermos isso e aquilo outro, porque estas coisas são consequências de uma causa primeira da mudança da humanidade. Será que ao colocarmos roupas bonitas, nós resolvemos o problema existencial da humanidade? Será que ao embelezarmos as nossas cidades, fazendo praças bonitas, onde as pessoas vão até ali com as suas famílias e se divertem, nós conseguiremos resolver o problema existencial da humanidade? Nós conseguiremos resolver o problema das pessoas não cumprirem os seus contratos, das pessoas maquinarem o mal, das pessoas quererem agora o fim da família? Não sei se vocês sabiam, mas a nobre senadora Marta Suplicy, e esta não é uma propaganda partidária, é um fato social que eu estou presenciando e que eu preciso comentar sobre ele aqui. A senadora Marta Suplicy e alguns membros de uma comissão da OAB Nacional, Comissão para a Diversidade Sexual, tem uma proposta de pôr fim à instituição família. Segundo essa proposta, não se poderá mais comemorar o Dia dos Pais nem o Dia das Mães nas escolas, para não constranger aqueles filhos de casais que não têm pai e mãe. Por trás de toda esta maldade, por trás de toda esta expectativa social que se faz, por trás de tudo isso está uma causa primária. Qual é a resolução dessas coisas? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Por onde nós devemos ir? E nós, qual o nosso papel como igreja diante de todas estas coisas? Qual é o nosso papel como igreja, como crentes no Senhor Jesus, diante de tudo isso? Eu não sei se vocês se questionam sobre isso, sobre o nosso papel,
Mas o que eu tenho visto é que a grande maioria dos crentes tem emudecido, tem silenciado. E tomara que este silêncio seja semente de oração. Tomara que este silêncio não seja uma outra coisa, senão espiritualidade, fervor, porque entendem que as armas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, como nós vamos ver na Epístola aos Efésios. Nesta sociedade que valoriza a estética em detrimento da ética, a Epístola aos Efésios vai falar claramente: quem é cheio do Espírito é alguém que obedece aos seus pais, é alguém que honra a sua esposa, é alguém que honra o seu esposo, é alguém que honra o seu patrão. Numa sociedade amoral, podemos dizer assim, ao que parece a moral foi deixada de lado, e pela moral ser deixada de lado vem a pergunta: mas é proibido fazer isso ou aquilo? Não existe nenhuma lei que proíba isso. Existem os membros da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja levantada e apresentada na Epístola aos Efésios, precisam compreender que nossa vida, ela tem que ser uma vida pautada dentro da moral, e não dentro apenas de leis transitórias e leis falhas. Não é porque ninguém proíbe que eu tenho que me deixar fazer aquilo ou permitir aquilo. Prescindimos porque não vigiamos. Abrimos mão da moral por pura falta de vigilância. Mas a raiz de tudo isso, meus irmãos, o que explica tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, é a falta de Deus, é a falta da salvação. Nunca, e parafraseando um grande líder nacional, não que ele tenha morrido, mas que sua imagem já foi manchada um bocado, nunca antes na história, tanto o trabalho dos psicólogos deste país, ou deste mundo, o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, está tão avolumado. Diante das crises existenciais da nação e das pessoas, crises comuns, particulares, que eu e você passamos, que eu e você temos que enfrentar, crises do não ideal principalmente. Nós idealizamos a vida de um jeito, mas a vida às vezes ela vai num outro caminho. Isso nos causa tristeza, nos causa mágoa, nos causa ressentimento. E essas crises existenciais, muitos não conseguem resolvê-las sozinhos. Penso eu que ninguém consegue resolver sozinho. Tem que ter alguma ideologia, tem que ter alguma espécie de religiosidade, tem que ter alguma espécie de medicamento, tem que ter alguma espécie de tratamento. E estes homens e mulheres, psicólogos e psiquiatras, eu não estou emitindo juízo sobre suas profissões, mas eu estou exatamente dizendo que o trabalho deles recai sobre inocentar as pessoas das suas culpas interiores. E não é o inocentar das pessoas das suas culpas, é dizer a eles que quando você chega lá com a sua vida destroçada, porque você muitas vezes escolheu errado. Hernandes Dias Lopes diz, falando sobre uma parte do livro de Efésios, que diz: filhos, obedecei a vossos pais. Hernandes Dias Lopes diz: quantos casamentos não foram errados porque filhos desobedeceram seus pais? Quantas pessoas não estão em penitenciárias porque filhos desobedeceram seus pais? Quantas pessoas não estão embaixo da terra porque o mundo do crime ceifou suas vidas porque filhos desobedeceram seus pais? E claro, existem ainda aquelas situações que nós não controlamos.
Algumas dessas nós controlamos, escolhemos errado, e aí chegamos na frente de um profissional desse e dizemos que estamos sentindo um profundo sentimento de culpa, e o trabalho deles é exatamente ir orientando para que nós nos sintamos inocentes diante desta culpa, quando a Epístola aos Efésios diz que não. A culpa é algo inerente do ser humano, mas existe algo maior do que esta culpa, e este maior chama-se a graça de Deus, que superou toda esta culpa. A culpa existe, mas ela não vai ser levada em consideração, e você vai ser salvo por causa dos méritos de Jesus Cristo. Mas o problema da humanidade é este: a culpa está dentro de cada um de nós, sim, porque nós erramos, nós fazemos as coisas erradas, nós pensamos de forma errada, nós agimos de forma errada, nós executamos as nossas ideias de forma errada, às vezes até falamos os nossos sentimentos de uma forma equivocada. Mas diante de tudo isso, acima de tudo isso, está a graça de Deus. E a Epístola aos Efésios vai falar sobre isso também. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você quer fazer esta viagem comigo, eu queria lhe convidar então para nós estudarmos o livro de Efésios. O primeiro convite é para que você, hoje à noite, quando chegar em casa, você possa ler o livro de Efésios. E ao longo dos meses, penso eu que podem ser muitos meses, mas ao longo dos meses que você leia sempre o livro de Efésios. Pouquíssimos capítulos. Em uma semana, lendo um capítulo por dia, você lê toda semana o livro de Efésios, até memorizarmos. E eu queria destacar aqui algumas frases do livro de Efésios. Não vou comentar hoje, porque o nosso objetivo é comentar versículo por versículo nos próximos meses. Versículo 3 do capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia aí e preste atenção a um dos principais assuntos que a Epístola aos Efésios vai nos trazer. Versículo 3 do capítulo 1: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Epístola aos Efésios começa com a teologia de Deus, dizendo quem é Deus, dizendo qual é o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo que certamente não vamos entender na sua inteireza, mas nós vamos tentar sentir o que significa isso. Versículo 15, agora do capítulo 1: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo entrou num entusiasmo pessoal por causa das atividades espirituais dos efésios, a fé que eles tinham. Capítulo 2, já li o capítulo 2. No capítulo 3, queria destacar o versículo 2: se é que tendes ouvido, capítulo 3, versículo 2. Vou começar do 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Já ouvimos? Se já ouvimos, então, convido a fazermos esta reflexão, autorreflexão, a respeito da nossa vida em particular. Lá no versículo 5, no versículo 18, está uma das porções mais importantes de
todo o Novo Testamento, apesar da sua simplicidade. Diz assim a palavra de Deus, versículo 18: e não vos embriagueis, capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. O parâmetro de qualidade da nossa vida é o preenchimento com o Espírito. Não há outro, não há outro, não há outro. O parâmetro de qualidade da nossa vida, e ainda aumento da nossa vida cristã, dentro de um reino de Deus, é o preenchimento com o Espírito. O que é? Vamos ver. Vamos ver em algumas mensagens a beleza com que a teologia paulina trata o preenchimento com o Espírito Santo. E aí, no capítulo 6, nós vamos ler nos versículos 1 e 2: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. O problema da humanidade não vai ser resolvido de fora para dentro. O problema da humanidade não é o clima. O problema da humanidade não é a água. O problema da humanidade não é o petróleo. O problema da humanidade não é Nasdaq, não é Wall Street, não são as bolsas de seja lá onde for. O problema da humanidade é a falta de Deus. Ao contrário disso, Neemias, a solução para a humanidade é a presença de Deus, é a graça de Deus, e é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Pai amantíssimo, Pai querido, diante desta escritura maravilhosa, Deus, que nós temos, nós vemos que a solução para a nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por estar aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus querido, por poder louvar o Senhor, cantar ao Senhor as canções que nós cantamos aqui. Porque tudo isso está em volta da salvação no Senhor. É porque o Senhor nos salvou que nos emocionamos ao cantar estas canções. Cantar uma canção que diz que mesmo que se cataclismas naturais acontecerem, que se eu vier a me afogar com as águas do mar, o Senhor será a mão que vai me tirar debaixo das águas. Ó meu Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que nos dirigiram aqui em louvor, pela vida do Rafael, pela vida do Léo, Senhor Deus, pela vida do Neemias, pela vida do Rafa e todos os demais irmãos que dirigem o louvor nesse lugar, Senhor Deus. Guarda-os e os abençoa redobradamente. Ó meu Pai, obrigado porque isto é tão significativo, tão simples, mas tão significativo, Senhor, porque Leonardo não está apenas, como aprendeu desde a juventude, batendo nas cordas de um violão, de um instrumento musical, nem tampouco Rafael está ali fazendo vibrar as suas cordas vocais e entoando notas perfeitas ou imperfeitas, não, mas eles estão cantando porque a graça do Senhor tocou nos seus corações, e muito mais do que cantar e tocar, eles estão adorando esta salvação.
adorando ao Senhor. Obrigado, portanto, Deus, e mais uma vez te peço, recobre a vida desses santos amados de paz e de entendimento e de bênção. Bênção é coisa do Senhor, e coisa do Senhor é superior às que aprendemos aqui na terra. Converte o teu povo, converte a cada um de nós e resolve o nosso problema existencial, nos mostrando através de Cristo Jesus a graça maravilhosa que vem do céu. Amém.